O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus não. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados diáconos, caríssimos irmãos e irmãs, minha saudação a você que nos acompanha. Hoje nós celebramos o 28º domingo do tempo comum. E nós continuamos este caminho com Jesus, que segue para Jerusalém. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, como seus discípulos, nós somos instruídos por sua palavra e por seus ensinamentos. A liturgia de hoje tem como tema central a sabedoria. E nós encontramos esta temática em todas as leituras que hoje nós escutamos. A primeira leitura é do livro da Sabedoria, que tece um elogio à sabedoria, colocando-a acima até mesmo da riqueza, do ouro e da prata. Todos os bens materiais diante da sabedoria
perdem o seu valor e o seu significado. E quando tece este elogio à sabedoria, o autor sagrado então recorda Salomão, que quando foi ungido rei, em sua oração, ele não pediu a Deus riqueza, mas ele pediu sabedoria para que pudesse conduzir o povo de Deus pelo caminho da justiça. Meus irmãos e minhas irmãs, assim, o autor sagrado nos ajuda a compreender que a sabedoria, diferente do que pensavam os gregos, de que fosse fruto do intelecto humano, a sabedoria, ela provém de Deus para o ser humano, como um dom, como um presente que Deus concede àqueles que sabem pedir com simplicidade e com humildade de coração. Sem sabedoria, o ser humano ele permanece um insensato, não sabe para onde vai e tampouco encontra um sentido para a própria existência. A sabedoria, portanto, ela nos ajuda a discernir entre o bem e o mal e a fazer as melhores escolhas para a nossa vida. Portanto, em síntese, nós podemos dizer que a sabedoria, ela nos ensina a viver bem. Na segunda leitura que escutamos hoje, da carta aos Hebreus, o autor sagrado nos diz que a sabedoria é a palavra de Deus. E esta palavra é viva e eficaz. Quando o ser humano escuta a palavra de Deus, ela é tão forte, ela atinge a nossa vida de uma maneira tão expressiva, que ele utiliza a imagem de uma espada de 2 gumes. E então ele diz que a palavra penetra o íntimo de nós, sendo capaz de separar até mesmo a alma e o espírito. E assim nos faz compreender que esta sabedoria de Deus, que nós podemos encontrar no contato diário com a sua palavra, ela faz em nós este papel de separação, de discernimento entre aquilo que é louvável aos olhos de Deus e aquilo que é condenável diante do seu coração. Portanto, imbuídos da força e da vitalidade da palavra de Deus, nós somos convidados também a fazer as melhores escolhas para a nossa vida. Mas o Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, nos apresenta uma situação prática, onde o ser humano, diante de Jesus, ele é convidado a mostrar se é uma pessoa sábia ou não, se é uma pessoa marcada pela sensatez ou pela insensatez. E neste caminho para Jerusalém, eis que um homem muito rico foi ao encontro de Jesus. E ele carregava um bom propósito no seu coração. Se ajoelhou diante de Jesus e fez uma pergunta: bom mestre, que devo fazer para ter como herança a vida eterna? Meus irmãos e minhas irmãs, esta preocupação daquele homem, que ele agora apresenta a Jesus, ela tem uma boa fundamentação. Ele está preocupado com a vida eterna, mas ele precisa entender o que significa a vida eterna.
porque a vida eterna não é apenas uma experiência de vida pós-morte. A vida eterna, ela se inicia em nós quando nós aprendemos a viver a maneira de Deus, a maneira que Jesus Cristo propõe para a nossa existência. E assim, Jesus lhe faz uma pergunta. Observe os mandamentos. E ele diz: isto tenho feito desde a minha juventude. E aí nós encontramos a máxima do Evangelho. Olhando com amor para aquele homem, penetrando a sua vida e vendo que ele tinha um grande potencial para dar mais de si em colaboração ao reino de Deus, Jesus lhe diz: agora vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e depois vem e segue-me. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus lhe mostrou e lhe fez compreender que a vida eterna começa no presente e não no pós-morte. Que a vida eterna não é apenas uma preocupação com a eternidade, como nós podemos dizer, mas é uma preocupação também com a vida do ser humano, com a própria vida e a vida do outro, o bem-estar do semelhante. Portanto, para acolher esta experiência de vida plena, nós também hoje somos desafiados por Jesus para deixar alguma coisa. Aquele homem, Jesus pediu que deixasse a grande fortuna que possuía. E nós? O que Deus hoje nos pede para que nós possamos deixar? Nós, muitas vezes, precisamos deixar uma autoimagem que criamos de nós mesmos. Nós, muitas vezes, precisamos deixar uma imagem errônea de Deus que nós sustentamos. Muitas vezes nós precisamos deixar relacionamentos tortuosos que nós vamos ostentando em nossa vida. Muitas vezes nós precisamos deixar pecados, comportamentos que não condizem com a palavra de Deus, com a vontade de Jesus. Portanto, para cada um de nós, Jesus hoje faz uma exigência além do cumprimento dos mandamentos, para que nós possamos ter como herança a vida eterna. A atitude daquele homem não foi sábia. Ele teve a grande oportunidade da sua vida. Ele entrou no caminho que é Jesus. Ele se encontrou com Jesus. Ele escutou a palavra de Jesus, mas ele não foi capaz de abrir mão daquilo que ele possuía para seguir plenamente a Jesus Cristo, com a total liberdade do seu coração. E voltou para casa muito triste, porque era muito rico. Meus irmãos e minhas irmãs, tem muita gente voltando para casa muito triste. Tem muita gente dando as costas para Jesus. Tem muita gente dizendo não à vontade de Deus. Tem muita gente insistindo no seu caminho, e um caminho sem Deus, e muitas vezes um caminho sem volta. Por isso dizia no início da celebração, que nós jamais possamos dar as costas a Jesus Cristo e aquilo que Ele propõe à nossa vida. Nós precisamos de sabedoria para, escutando a voz de Deus, saber discernir o que realmente importa para que nós possamos bem viver. E bem viver com sabedoria
não significa viver acumulando bens e riquezas, mas significa construir uma vida fraterna. Significa ter uma vida que se abre e que direciona para os outros, como Jesus fez a proposta àquele homem e faz também a todos nós. E então, explicando aos seus discípulos a dificuldade daquele que o procurou, mas que o renegou, Jesus disse: é por isso que é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Meus irmãos e minhas irmãs, a riqueza, se ela não serve para ajudar os outros, ela não serve nem mesmo para a própria pessoa que a possui. Porque a vida cai em um grande vazio. Ter dinheiro sem sabedoria não serve para nada. Tem gente que tem dinheiro que não sabe nem viver, que não lucra nem do que tem, e ajudar os pobres menos ainda. Santo Ambrósio, Santo Agostinho, eles diziam algo muito forte, à luz deste evangelho que nós hoje escutamos, sobre esta questão da riqueza. O que sobra aos ricos pertence aos pobres. O que sobra aos ricos pertence aos pobres. E Santo Ambrósio, com a sua eloquência própria, ele dizia ainda de um modo mais contundente: quando um rico dá alguma coisa a um pobre, ele não está fazendo um favor, ele não está fazendo caridade, mas ele está restituindo ao pobre aquilo que lhe pertence. Porque os bens da criação foram dados para todos, e não apenas para alguns. Portanto, quando se tem demais, falta na vida de alguém. E muitas vezes, aqueles que muito têm muita dificuldade para acolher a proposta de Jesus. Sem verdadeira liberdade, nenhum de nós pode seguir a Cristo. Nós precisamos de liberdade interior para seguir e servir ao Senhor. E sem verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto, nenhum de nós será capaz de fazer um bom discernimento no coração e uma opção que nos leva para a vida eterna. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero concluir a reflexão de hoje com aquele versículo do Salmo que nós cantamos e que nós meditamos. Ensinai-nos, Senhor, a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Vamos dizer juntos? Ensinai-nos, Senhor, a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Que Deus possa nos cumular desta sabedoria que vem do alto, como um dom, como um presente dele para as nossas vidas, para que nós possamos viver eternamente, dando sentido ao nosso presente, pois só quem vive bem no presente eterniza a sua existência. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.